gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez para mais uma farofa de final de ano, conteúdo aí de retrospectiva de 2022 que eu sei que vocês amam. Eu amo produzir esse conteúdo, eu amo olhar para trás e ver as leituras que eu fiz, ver os livros que me marcaram e conversar mais sobre eles com vocês. Eu sempre gosto muito de gravar esse tipo de conteúdo. Então antes de a gente começar, eu já quero te lembrar para deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para a divulgação aqui do canal. Se você tá chegando aqui agora, aproveita e se inscreve, falta só um pouquinho pra gente chegar em 50 mil inscritos, então eu conto com a sua ajuda aí pra se inscrever, pra mandar o canal pros seus amigos que também gostam de ler. E é claro aí, lembro você pra deixar o sininho ativado, porque assim você recebe as notificações em primeira mão, e aqui no box de informações você também encontra as demais redes sociais, o Instagram que eu tô sempre presente, também o canal de novidades lá do Telegram, onde você recebe em primeira mão também as novas publicações, tanto aqui do YouTube quanto lá do Instagram, e também várias novidades de promoções, áudios também que eu mando por lá pra conversar com a galera. Então você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda, o link fica aqui embaixo. Gente, hoje é dia de falar sobre os livros hypados que eu li em 2022. Eu fui montar essa lista e eu fiquei até surpresa porque eu não tinha noção de que eu tinha lido tantos livros hypados assim nesse ano, mas até que foi uma quantidade bem expressiva. Eu contei aqui 14 leituras hypadas, né, que foram livros que fizeram muito sucesso, livros que foram lidos por muitas pessoas nesse ano e que eu acabei surfando aí na onda, ou que eu ajudei a criar a onda, de tanto que eu falei sobre esses livros aqui no canal. Então hoje eu vou fazer um ranking do pior ao melhor livro hypado que eu li nesse ano. Possivelmente algum desses livros você já ouviu falar por acompanhar outras pessoas, ou até por me acompanhar mesmo, ou talvez por estar no TikTok, porque no TikTok a gente tem visto aí cada vez mais, né, uma quantidade maior de livros se tornando hype por lá, e a galera tendo interesse, porque são livros que bombam lá nessa rede, e eu também tô presente nessa rede, tá? Se você ainda não acompanha, o link vai ficar aqui embaixo. Então a minha ideia é essa, tá? Eu vou começar falando do que eu menos gostei, e eu vou terminar falando sobre o que mais me marcou esse ano dentro dos livros hypados. Então vamos lá. Por último, então, em 14º lugar, vai surpreender algumas pessoas, mas não vai surpreender algumas que já acompanham aqui o canal. Eu vou colocar aqui então o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro ficou muito hypado do final do ano passado pra esse, né? Desde o final do ano passado até mais ou menos a metade desse ano a gente teve um boom desse livro, muitas pessoas lendo, muitas pessoas recomendando, falando super bem. Eu entrei na onda, né, de querer conhecer essa história, e não foi pra mim o que eu tava imaginando que seria. Inclusive foi um livro que eu mencionei no meu vídeo de surpresas e decepções literárias aqui, que já foi ao ar no canal, vou deixar aqui no card pra você assistir, caso queira ver quais foram os outros livros. E eu vou deixar linkado aqui na descrição o meu vídeo em que eu falo com mais detalhes sobre a minha experiência com Tudo é Rio, e lá você vai poder entender um pouco melhor também por que esse livro não funcionou pra mim como funcionou tão bem pra outras pessoas, sabe? Foi um livro que me decepcionou bastante, então eu deixei ele aqui por último. E, enfim, né, esse aí vai ser o primeiro livro que eu vou comentar dentro dos hypados. Em 13º lugar, eu coloquei o Tudo que eu sei sobre o amor, que foi também mais uma decepção. Esse foi um livro que eu acompanhei, assim, o falatório sobre ele desde antes de ele vir aqui pro Brasil. Lá nas bookredes gringas eu via muita gente comentando, muita gente recomendando esse livro, falando muito bem sobre. E é um livro de não ficção, né? Ele é um livro de memórias dessa autora que vai contar pra gente um pouco das experiências de vida dela em diferentes situações. Não só no amor, mas também com relação ao trabalho, com relação à amizade, com relação a festas. Então é um livro que vai trazer muito das vivências, sabe, da Dolly Alderton, que é a autora, enquanto uma personagem dessa história de vida que ela conta. Mas eu também comentei aqui em outras ocasiões, né, em vídeos aqui do canal, que esse foi um livro que me decepcionou, porque em vários momentos do livro eu não consegui me conectar com o que a autora estava transmitindo, porque eu não sentia uma conexão muito profunda com o que ela viveu. Porém, por outro lado, em outros momentos eu tive uma conexão muito mais intensa, assim, eu me conectei com situações que ela viveu, eu consegui entender, né, um pouco da perspectiva dela sobre determinados assuntos. Então, assim, foi um livro que ficou meio, sabe, a balança não pendeu nem pro ruim, nem pro bom. Ficou meio assim, mas como ela não pendeu pro bom, eu vou deixar ela aqui nesse 13º lugar, né? Eu vou deixar essa leitura no 13º lugar, porque realmente não foi um livro que se sobressaiu aos meus olhos e que eu tava esperando que fosse se sobressair, sabe? Por isso ele me decepcionou, porque a minha expectativa pra ele tava muito alta. Inclusive ele também foi mencionado no vídeo de surpresas e decepções desse ano. Em 12º lugar, eu deixo o Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, ou Reminders of Him. Eu comentei, inclusive, aqui no canal em um vídeo exclusivo sobre essa leitura, sobre essa minha experiência e sobre a minha experiência com livros da Colleen Hoover e por que geralmente os livros dela não funcionam tão bem pra mim, por que geralmente eu não gosto
tanto dos livros dela como a maioria dos leitores. Eu vou deixar linkado aqui no card ou aqui na descrição pra você assistir, e você vai poder entender um pouco melhor, né, do porquê que esse livro não me marcou tanto quanto eu vi outras pessoas que chegaram a favoritar, né. Mas geralmente acontece isso, gente. Geralmente a galera favorita muito livros da Colleen Hoover, que quando eu vou ler eu não tenho uma experiência nem próximo, sabe, daquilo que a galera teve. Eu não tiro o mérito da autora de ser uma excelente escritora, de conseguir construir histórias muito emocionantes, personagens que estão vivendo situações que emocionam a gente, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vejo algumas falhas, alguns problemas nos livros da autora que fazem com que eu não consiga amar esses livros dela, sabe? Então eu vou deixar aqui em 12º lugar o Uma Segunda Chance da Colleen Hoover. Em 11º lugar eu vou colocar a fantasia que ganhou muitos leitores esse ano, de Sangue e Cinzas. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, foi a minha primeira resenha desse ano, eu acho, e eu comentei lá muito sobre esse universo, e eu consegui fazer um malabarismo, gente, que nem eu acredito. Quando eu vejo esse vídeo eu fico, meu Deus, olha o que eu consegui fazer pra explicar tudo que eu queria explicar sem soltar spoiler. Eu realmente, assim, não sei como eu fiz aquilo. Eu tava ali com várias bolinhas pro alto e eu dei meu jeito, sabe, de trazer pra vocês tudo que precisava sem dar spoiler. Temos aqui uma fantasia que vem já de uma hype lá de fora, que já vem de uma galera conversando muito sobre esse livro lá fora, e que quando chegou no Brasil já tava com expectativas muito altas, né? Tava todo mundo que lê fantasia tava na curiosidade sobre esse livro. E foi um livro, né? Na verdade, assim, são livros de uma série, porque já saíram 3 e vão sair mais 2 agora no começo do ano. Enfim, são livros que foram conquistando as pessoas. Tem muitos leitores de fantasia que amam esses livros, mesmo porque é aquele tipo de fantasia que vai trazer um pouco de romance, sabe? Então pra galera que curte fantasia com romance, aqui tá um prato cheio. Mas a gente tem nesse caso um livro que ele tem seus altos e também tem seus baixos, sabe? Foi uma fantasia que eu devorei, por ser um livro grande, né? Ele tem 600 e poucas páginas. Então, enfim, por ser um calhamaço, eu li super rápido, mas, assim, foi uma leitura fluida, foi uma leitura que apresentou um universo instigante, que me deixou curiosa, mas ao mesmo tempo eu sinto que a autora não foi muito criativa, sabe, com o que ela quis se propor a trazer. Eu sinto que muitas vezes ela choveu no molhado com algumas coisas, e tem também um relacionamento ali nessa questão do romance que não me convenceu e que no final da história, no caso, né, desse primeiro livro, me deixou até um pouco preocupada do que eu vou encontrar no segundo volume, que eu pretendo ler. Eu queria muito ter lido ainda esse ano, mas não deu tempo, então eu quero ler agora no começo do ano, né? Vai estar fazendo mais ou menos um ano desde que eu li o primeiro volume, então eu quero ver aí, né, se esse segundo livro vai... O que ele vai fazer? Se ele vai me incentivar a continuar a ler essa série, ou se ele vai me levar ao abandono, né? Mesmo porque é uma série grande, com vários livros grandes também, então se o segundo já não funcionar pra mim, eu nem vou dar mais tanta esperança pra série, né? Mas enfim, vou deixar aqui em 11º lugar esse livro de fantasia. Em 10º lugar, a gente tem O Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Esse foi um livro que eu também li antes de sair aqui no Brasil, e quando eu li, eu fiquei assim, nossa, um ótimo livro, um livro maravilhoso, recomendo pra todo mundo, leiam esse livro. É um livro que ele é um romance, mas que também tem muita, aquela coisa da safadeza, sabe, que muita gente procura. É um livro que tem bastante, mas é daquele tipo de livro que quanto mais o tempo foi passando, mais a minha ideia dele foi se perdendo, sabe? Aquela empolgação que eu tive quando eu terminei o livro, ela não perdurou, sabe? Então, conforme o tempo foi passando, eu fui relembrando da história e fui pensando, talvez não seja tão grande coisa assim, não é mesmo? Mesmo porque de lá pra cá eu fui lendo outros livros, assim, de comédia romântica, né, que trabalham temas muito mais legais, de uma forma muito mais interessante, que me conectou muito mais com as personagens. Então, foi um livro que foi caindo no meu conceito conforme eu fui tendo outros livros que foram, sabe, sendo apresentados pra mim. Eu fui ficando cada vez mais empolgada com essas leituras. Então, é um livro que começou aqui no começo do ano, e agora no final do ano ele já deu uma caidinha, mas é um livro excelente, assim, se você quer distrair, sabe, tirar a mente de algum problema, se tá numa ressaca literária, se você quer simplesmente, assim, sabe, se distrair com uma leitura gostosinha, que vai ter romance, que vai ter safadeza, então se joga aí, que inclusive a Intrínseca publicou o segundo livro, que vai falar sobre uma outra personagem desse mesmo universo, né, então já aproveita aí e emenda um no outro. Em 9º lugar, eu vou deixar o Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esse foi um livro que também eu comentei aqui no canal já esse ano, que eu tava com minha expectativa, assim, eu tava com a expectativa de gostar, mas ao mesmo tempo eu fui pra história preparada pra não gostar, sabe? Eu já tava assim, tudo bem se eu não gostar, tá tudo certo, porque eu já vi várias pessoas que amam e que não amam tanto assim essa história, sabe? Então eu já sabia que eu ia ficar em um dos lados, ou em cima do muro, mas eu acho que eu pendo mais pro não amei tanto assim, do que por, ok, achei um livro bom. Já falei em várias
ocasiões aqui no canal porque ele não funcionou tão bem assim pra mim. Eu inclusive prefiro a série, eu achei a série muito mais interessante, né? Eu gostei muito mais da série do que do livro, mesmo porque a série trabalha visualmente e assim, com a trilha sonora, com os personagens, né, com os atores, assim, ficou uma coisa muito bonita, sabe? Ficou muito poética e me ganhou mais do que o livro, né, que serviu de base pro roteiro da série. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui Pessoas Normais. E você que ama Sally Rooney, me desculpe. Tem outro livro dela que eu li esse ano que eu gostei bem mais. Se você quiser saber qual é, vai lá assistir o vídeo de Surpresas e Decepções. E Pessoas Normais, infelizmente, não foi esse livro, né? Tem um outro, vai lá conferir. Agora eu vou colocar o Gente Ansiosa, do Fredrik Backman, que foi o primeiro livro desse autor que eu li. E que, de novo, né, eu comecei com esse livro que eu curti, mas eu não amei tanto quanto a maioria das pessoas. Eu acho que ele é um livro muito legal da forma como ele é construído, sabe? Que a gente tem essa história que vai ter vários pontos de vista, vários personagens que vão narrar, né, o que tá acontecendo, que é esse assalto, né? Então a gente tem o assaltante, tem várias outras pessoas que estão ali de reféns desse assaltante, e a gente vai, em cada uma dessas personagens, né, em cada um desses pontos de vista, a gente vai tendo reflexões e tiradas muito legais que o autor traz pra história, que enriquecem muito a experiência, e isso eu gostei. Mas, por outro lado, eu acho que não foi um livro assim, tipo, uau, como eu tava imaginando que ele fosse ser, portanto que eu ouvi as pessoas conversarem sobre, né, e falarem, exaltarem esse livro. Mas foi sim uma boa leitura, eu gostei do livro e inclusive recomendo pra vocês. Mas dentre os hypados, eu acho que ele não ficou aí, né, entre as minhas melhores experiências de leitura, vamos colocar assim. Então eu vou deixar ele aqui. E em seguida, então, em sétimo lugar, eu vou colocar um livro da Emily Henry, que foi uma autora que eu conheci esse ano e que eu gostei muito do trabalho dela. E eu vou deixar aqui então o De Férias com Você, que eu li bem recentemente, eu li agora em dezembro. E eu tava com altas expectativas pra essa história, porque eu li Leitura de Verão esse ano e eu amei, amei, amei. Foi uma... Sério, foi uma experiência muito incrível. Eu gostei demais desse livro. Já aqui em De Férias com Você, eu não tive uma experiência tão de uau, amei, mas também não foi um livro ruim, sabe? Foi um livro que eu aproveitei, ele só não se equipara pra mim, assim, com Leitura de Verão. E temos aqui, mais uma vez, um romance, nesse caso um romance que vai acontecer entre amigos. Tem todo um pano de fundo de férias, né, em que esses amigos, esse casal de amigos passam férias todos os anos, as férias de verão eles viajam juntos, né, e a gente vê diferentes coisas acontecendo na vida deles, ao mesmo tempo que o romance vai meio que acontecer mais pro final da história. Eu não vou falar muito, né, sobre, porque você precisa ler pra descobrir, mas eu gostei muito que a autora trabalha uma questão muito interessante na protagonista, né, na protagonista feminina dessa história, que eu cheguei ao ponto que eu queria, sabe? Eu saí da cidadezinha onde eu morava, que era algo que eu queria, eu tô morando numa cidade que eu amo, que era algo que eu queria, eu tenho a minha casa, eu tenho meu emprego, eu tenho um emprego que eu amo, né, que me permite fazer coisas incríveis, mas ao mesmo tempo eu não... Assim, não tô feliz com a minha vida, tem alguma coisa faltando, eu não sei pra onde vai a minha vida agora. Então, assim, a autora traz várias reflexões, né, acerca disso, principalmente no início do livro, e ela fecha o livro também com essa ideia, né, dessa personagem que tá passando por um burnout e ao mesmo tempo que tá enfrentando esse dilema, sabe, da vida adulta, que inclusive ela vai trazer essa ideia de tédio dos millennials, que eu nunca tinha ouvido falar e que faz muito sentido, e que eu acho que a galera da minha geração, assim, passa, sabe? Porque eu me identifiquei muito com isso e achei muito legal que a autora trabalhou isso. Enfim, deixei aqui em sétimo lugar esse livro da Emily Henry, que me agradou, mas não foi, assim, uma leitura excepcional. Em sexto lugar, eu vou colocar o Disque T para Titias, que foi um livro que eu devorei. Ele é incrível, de divertido, de envolvente, de... sabe, de fazer ficar ansiosa enquanto você lê. Eu ficava muito ansiosa enquanto eu lia, porque a gente tem aqui uma protagonista que vai num encontro às cegas e ela acidentalmente mata esse cara com quem ela tava saindo. E a partir daí, ela, a mãe e as tias vão se unir, né, vão se unir forças ali pra tentar limpar a barra dela com relação ao que aconteceu, mas vai acontecer coisas cada vez mais surreais dentro dessa história, sabe? É um livro realmente surreal, sério. Se você não leu ainda, eu acho que vale a pena você ler. É um livro rápido, muito divertido e, sério, viciante. Eu amei demais essa leitura e recomendo muito também. Em quinto lugar, eu vou mencionar Imperfeitos, de Christina Lauren, que se tornou, assim, ó, uma autora do coração. Na verdade, esse é o nome, né, de duas autoras, é o pseudônimo de duas autoras que escrevem juntas. E, gente, eu tô apaixonada pelo trabalho delas. E eu só li 2 livros. Elas são tipo Emily Henry, mas eu acho que elas estão acima de Emily Henry ainda, sabe? Eu ainda gosto mais de Christina Lauren do que de Emily Henry. Mas enfim, Imperfeitos, comédia romântica, que tem tudo que a gente ama, aquela farofa que a gente adora pra passar o tempo, pra se distrair e pra dar risada e pra se apaixonar pelas histórias, pelos personagens. É assim, maravilhoso. Eu não cheguei a fazer um conteúdo exclusivo
exclusivo, né, sobre esse livro, mesmo porque eu li ele em um vlog que eu gravei agora no começo de dezembro, e ele foi uma das leituras que eu, né, concluí ali nessa primeira semana de dezembro, e eu amei demais essa história. A gente tem aquele plot do inimigos pra amantes, sabe? É um casal que não se gosta, que vai acabar passando férias juntos, e é esse momento de férias, assim, né, que eles estão isolados e tal, que eles vão passar esse momento juntos e que eles vão se aproximar um pouco mais e vão começar a enxergar o outro de outra forma. E no meio de tudo isso, a autora ainda consegue inserir um namoro falso, né, um relacionamento falso, e tudo isso de uma forma muito legal, gente, muito gostosa, e que no final da história ainda traz um barraco de família. Gente, assim, tem de tudo. Eu simplesmente adorei esse livro, recomendo muito pra vocês, inclusive recomendo esse e recomendo O Amor e Outras Coisas, que é outro livro da autora que eu li esse ano, que eu também adorei demais, muito. Em quarto lugar, vou colocar A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood, que foi o livro da autora que saiu recentemente, e eu gostei mais dele, inclusive, do que de A Hipótese do Amor, que eu li ano passado e tal, e assim, gostei de A Hipótese do Amor, foi uma leitura muito gostosa, que eu amei ter feito, mas A Razão do Amor eu sinto que me ganhou bem mais, talvez por ter sido uma leitura que eu fiz recentemente, não sei, mas se você quiser saber melhor sobre o que eu achei desse livro, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo em que eu falei com exclusividade sobre ele, tá valendo muito a pena, conversei com vocês sem spoiler, dei as minhas impressões, né, do porquê que eu gostei mais dele do que de A Hipótese, e enfim, né, vou deixar aqui em quarto lugar porque realmente gostei muito desse livro. Em terceiro lugar, temos O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Felizmente um livro que ficou hypado, né, que teve muita gente lendo aí esse ano, um livro que merece todo o destaque que tem, sério, gente, é um livro incrível. Eu gostei muito dessa experiência e tem um vídeo aqui no canal também que eu falei sobre a minha experiência com esse livro, eu vou deixar aqui na descrição, vão lá assistir, tá bem detalhado, sem spoiler, falando bastante sobre o que eu achei desse livro, a minha experiência, as minhas impressões, tudo que eu pensei, sabe, enquanto eu li essa leitura, que é muito potente, e eu deixo a forte recomendação, é um livro curtinho que vai te ganhar, você vai ler bem rápido ao mesmo tempo que você vai sair com uma bagagem muito gigante, sabe, com você dessa leitura. Ele é maravilhoso. Em segundo lugar, então, eu vou colocar aqui o Leitura de Verão, que foi, então, a comédia romântica da Emily Henry que eu li esse ano e que me ganhou demais. Tava super hypado, tava muita gente comentando, muita gente lendo. E quando veio aqui pro Brasil, eu meio que ajudei a criar a hype, né? Ajudei a criar aí essa onda de gente que tava falando sobre o livro, porque eu falei muito sobre ele quando eu li. Tem um vlog aqui no canal sem spoiler, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem, se ainda não tiverem visto. E é um livro muito gostoso, é uma comédia romântica daquelas que, sabe, eu pelo menos não conseguia parar de ler. Eu gosto muito que a autora trabalha aqui nesse caso, né, dois personagens que antes de qualquer coisa vão virar amigos, eles vão desenvolver essa amizade e vai ser uma coisa muito legal de acompanhar, porque a gente vê que é uma amizade, assim, que não espera nada demais, sabe, da outra pessoa, além do fato de querer ver essa pessoa bem. Então foi um livro que me ganhou, me conquistou muito, e eu deixo aqui a fortíssima recomendação pra vocês. Se vocês ainda não leram Emily Henry, eu recomendo que comece por Leitura de Verão, tá? Porque foi o livro que eu mais gostei mesmo, porque, enfim. Em primeiríssimo lugar, dentre os livros hypados aí desse ano, mais um que eu ajudei a criar a hype, Água Fresca para as Flores. Foi um livro que mexeu muito comigo, tocou muito em vários momentos, sabe? Eu me emocionei com essa história, eu me emocionei com essa personagem, com a vida dela, sabe? Com a história de vida. Enfim, gente, foi um livro muito emocionante. Eu gostei demais dessa história e foi um livro que ficou um pouquinho hypado aí sim no começo do ano. E eu inclusive vi várias pessoas que amaram o livro, mas surpreendentemente pra mim, porque eu amei esse livro, eu já vi também algumas pessoas que não gostaram. Então, assim, respeito, né, obviamente, porque cada um tem a sua opinião, mas da minha perspectiva esse é um livro muito bom, tá? Então, dentre os hypados aí, eu vou colocar ele em primeiro lugar, mas eu acho que ele poderia ficar assim, olha, pau a pau com Leitura de Verão, porque são dois livros hypados que eu li muito próximos ali um do outro, e que cada um me trouxe, coisas diferentes pra pensar, sensações diferentes, mas enquanto Água Fresca para as Flores tem se ele tem um quê mais de drama, sabe? Ele é um pouco mais pesado. A gente tem uma leveza, né, em Leitura de Verão, um pouquinho mais de diversão. Então, assim, poderia deixar os dois ali pau a pau. E essas, então, foram as minhas leituras hypadas de 2022, dentro desse ranking aí do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se ficou com vontade de ler algum desses livros. Comenta qual foi o livro hypado que você mais gostou e o que você menos
menos gostou de ler esse ano, que eu sempre tô lendo os comentários, eu gosto muito de saber, né, as respostas de vocês, os livros que vocês leram. Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Antes eu vou agradecer aos meus apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, por serem tão incríveis comigo em tudo, galera. Muito, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!